vista, vou relembrá-los já na emenda do treino, assim, ficou um pouco falando de um recurso especial do contribuinte que poderia ser uma consulta. Eu saí daquela sessão com isso na cabeça, primeiro o trabalho com o meu direcionamento desse caso. Tem vários, aqui na verdade, é aquela coisa do limite do imposto que é passivo de compensação no exterior. Né? Então, o contribuinte apresenta uma DECOM, né? A decisão ela faz aquele cálculo do limite, e sobraria um saldo disponível, mas isso não é objeto do medalhete. E o contribuinte, ele me embarga falando, olha, você tem que falar que eu posso usar isso no futuro. Aí o embargo se nega, né? Porque ele fala, ele nega a omissão, aí o contribuinte traz um paradigma em que há uma omissão realmente dessa possibilidade de futuro de compensação. Então, eu revendo a matéria, eu havia conhecido, mas agora não deu um entendimento para a emenda, assim, percebendo. Você anda ter uma matéria que ela chega a caracterização do legado de que o resto é prejudicado. Então, aqui, o que eu alterei no meu voto para não conhecer, direto lá, na minha tempo, fica aqui. Como se vê o valor interferido pelo colegiado acordo, de 700, diz respeito ao montante do IR, que ainda é comprovado que tenha sido recolhido, não pode ser compensado em razão da limitação prevista no primeiro artigo. Daí a ressalva do voto de que esse montante será de valor não confirmado. Valor não confirmado por quê? Ora, porque não foi considerado alvo para ser utilizado como crédito passivo de compensação nesse processo. Tecnicamente, portanto, não se pode considerar que a possibilidade de utilização futura de um crédito remanescente constitui uma matéria integrante dessa lei. Afinal, essa medida se limitou exclusivamente à análise da compensação propriamente dita, considerando então que não se discute nesse contencioso reconhecimento ou não do direito da contribuinte quanto ao crédito excedente ou não aproveitado, conhecimento recursal resta prejudicado ante a não caracterização do alegado de si. Aí, depois da conselheira dele, você chegou a pedir vista, né? Então, eu alterei ele. Tomara que ele também não tenha conhecido. Acho que eu não concordo com isso, de falta de interesse de agir, porque a matéria que é bonitinha, está me parecendo todo esse tanto de mérito, dessa divergência, porque é exatamente o que eu falaria para negar o provimento se eu conhecesse. Então, qual que é a sua vida? Qual é a similitude? A admissibilidade, quando foi rejeitado o embargo, a presidente do colegiado teria dito que eu não tenho que apreciar isso. E não foi. Eu entendo que a rejeição do embargo se deu porque seria de dar a alegação de omissão acerca da possibilidade de aproveitamento e não a possibilidade de utilização futura. O voto se foi inventado, o espaço se foi inventado. Olha, está escrito lá no meu voto, lá em outra passagem, que isso é controlado no valor excedente. Então, eu já falei o que você está perguntando. Não tem opção. Né? Então, é parecendo isso. Para além disso, para além de não haver a objeção, mesmo que eu aceite 1025, integre, eu entendo que não tenha a primeira referencial ao carbono. Para além disso, quando eu vou para os paradigmas, a gente não tem nenhum dos dois paradigmas uma provocação desse tipo. Né? Decide isso para mim, você tem que decidir isso. Isso não está nos paradigmas. Tem um paradigma que é o voto da Eva, é o segundo paradigma, ela vai dizer, pode usar isso
E isso fica controlado no valor. Ela faz toda uma direção, mas por quê? Porque a fiscalização já tinha dado mais do que podia dar. Então, ela faz uma liquidação, entendeu? Eu não posso reverter o que já foi dado. Mas, então, você vai controlar no valor só aquilo que já te dá, aquilo excedente que já te deram mais. Né? Então, tem essa questão que faz específica. Então, eu não estou conhecendo, porque muitos dois paradigmas analisam a questão como contribuinte presente. E aí, se eu fosse para o mérito, aí eu falaria isso que você falou. Estou um pouco incomodada com a falta de interesse de agir. Professor, eu fiquei com dificuldade de enquadrar. Então, esse falta de interesse da gente foi no sentido de como é a matéria para esse contencioso, porque aqui a gente está vendo que eu homologo, que eu não homologo. Mas nesse sentido, mas assim, presidente, eu vou deixar assim, aí, se o colegiado optar, eu também acho impecável, é só questão de. Não foi Tá no programa. não, estou lendo conhecimento. Presidente, posso fazer a sugestão? Eu acho que eu só colocaria no seu voto, visando eles não tem matéria da religiosa. Essa é a questão. É porque você recebe uma coisa que não tem interesse. Matéria não religiosa. Presidente, vou cantar, eu vou tirar o interesse da gente, eu também fico incomodado. Eu não sei material de já desse contencioso. Programando em segundo, não conhecendo o recurso. Pelas conclusões. Eu tentei falar nisso. Talvez a minha linguagem. Mudamos 33. Leonardo Marinel, Alexandre, Paulo de Coca, a do 2023. Obrigado, presidente. Só para resumir, aqui tínhamos que estar fazendo para colaborar e diz respeito à questão do arbitrariedade e utilização de fatura de carne, né? Eu tinha contado pelo conhecimento dos dois recursos e já falo com ele. Sim. Ah, mas eu também então conheci os dois recursos, mas eu neguei no qualidade e neguei no a declaração de voto para primeiro próximo histórico aí, casos que já julgamos envolvidos a questão da aplicação do faturando pago sobre os depósitos bancários. Só situando, né? As autuações vêm por omissão de receita de depósito bancário não comprovada, e porque o contribuinte tem atividade ou alega atividade de crédito, ele quer que esse depósito bancário seja, o valor dele seja reduzido ao que seria a receita de atividade dele, presumida mediante a aplicação do fator ANFAC, que é isso leva em conta que o arbitramento é feito pelo coeficiente aplicado no aspecto de 38,4%. Então, sob essa premissa, se pretende que a receita, a base para a aplicação desse coeficiente não seja o depósito cheio, mas sim o correspondente ao fator ANFAC, que é o valor publicado lá, uma média de 3% para dessa
desse depósito bancário. Essa é a essência da discussão. E o que aí a gente tem recurso dos dois lados, porque a gente tem um paradigma que diz, como a fiscalização não aplicou isso, o lançamento é nulo, então o contribuinte pede para cancelar o lançamento inteiro, e como foi aplicado pelo colegiado, a Procuradoria deve afastar a aplicação do colegiado e restabelecer o lançamento inteiro. Então, a gente está com recurso ali dos dois lados, né? Para a consequência do erro de motivação, para cancelar o lançamento inteiro, e se deve ser aplicado para a parte sobre esse depósito bancário. Só uma pergunta assim, tem previsão para o quarto ninguém? Não. A pergunta é boa. Essa eu deixo muito fácil. Não. O colegiado deu novidade. Não. O colegiado de. Houve um colegiado deu novidade com base de cálculo fora da lei de praticamente. Não, mas aí eu vou contar a história. Aquele colegiado fez isso porque a fiscalização já havia aplicado o fator ANFAC em uma parte dos depósitos. Tá? Então, é isso que eu falo. Então, deixa eu olhar o vídeo. Então, eu já passei por essas dificuldades. Vou ficar embaixo da mesa. Porque tem uns fios mais um pouco. Eu vou tentar deixar todo mundo sem internet, energia. Eu estou ouvindo, tá? Tá bom. Vai assumir o posto do seu Beleza, uma pergunta fácil, que eu no início do voto do Alexandre, né? Fala que, olha só, a turma entendeu, não havia vídeo a respeito, pois na codificação do caminho, de fato, tem controvérsia fiscal montante que houve essa coisa. 38,4, sim. Mas a fiscalização aplicou 38,4 sobre a totalidade dos depósitos. Duas coisas. Uma coisa é o coeficiente de presunção, que é 32% do serviço, mas aumentado 20% da 38%. Então, o coeficiente é 38%. Isso é um prazo baseado na lei sem controvérsia. Aí a dúvida é a base sobre a qual vai aplicar esse coeficiente. E sobre o total da missão, que é o que defende, está na hora vai para os autos, o que defende Então, o histórico aqui é para falar que até então nós não decidimos esse mérito. Nós negamos conhecimento nos dois recursos que vieram aqui, justamente porque os litígios, quando chegam aqui no Conselho acerca dessa matéria, eles chegam com diferentes referências, né? Então, cada um tem uma história e foi por isso que eu pedi isso, para saber qual era a história do recorrido e dos paradigmas, para ver se a gente tinha discussão nos mesmos planos práticos. Ok? É KBZ também, é melhor conhecimento, e da Andréia era. Pessoal, eu tô ficando assim. Fernando, ali está me corrigindo, dizendo que a gente já julgou a questão de fundo no FTV também. Não, é que eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo participar do debate. Tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo, algumas fora do microfone, outras no microfone, e aí eu fico perdido. A ansiedade aqui em relação a todas essas variáveis aqui, mas eu vou passar a minha declaração de voto, né? Que na verdade, todos os questionamentos foram uma antecipação que eu vou dizer mais à frente. Ok? Então, já na página 7, eu quero dizer que os contornos da acusação fiscal
os reflexos dessa na orientação do debate no contencioso são determinantes para a decisão acerca da possibilidade ou não de aplicação do contrato sobre os depósitos bancários. Neste caso, temos Teodoro Varghela, o vô dos responsáveis que movimentaram todos os depósitos bancários na conta, na pessoa física dele, e esses depósitos bancários teriam correspondentes e a pessoa individual foi indicada ali como atividade de factoring, né? O vozinho. E os responsáveis estão aqui arrolados no lançamento. A fiscalização, a contribuinte apresenta uma série de documentos, mas escrituração não foi apresentada. Então, foi arbitrado o lucro. E a fiscalização, ao arbitrar o lucro, considerou a atividade declarada pela contribuinte de factoring. A fiscalização nada disse acerca da natureza dos depósitos bancários. A atividade da contribuinte é factoring e, por isso, arbítrio a 38,4 sobre a receita. O que é receita? A falta de comprovação, receita é depósito bancário de origem não comprovada. É o valor do depósito bancário. Essa é a lógica da fiscalização. O colegiado da fala de parcelas fundamentais, não somente para reduzir a base de cálculo do arbitramento para que se apliquem os índices bancários. Para além de afirmar acertar o arbitramento dos lucros em razão da falta de apresentação da escrituração comercial e válida da decisão de emissão de receita, alcançados mediante acesso dos FIIs contratos bancários, o conselheiro Dornelas argumentou pelo provimento parcial de recursos, dizendo que se chega a uma situação que não tem saída. A contribuinte tem atividade de factoring, não consegue provar qual é o valor, o depósito bancário é evidentemente oneroso, mas eu não posso cancelar o lançamento e dizer para a fiscalização que ela não pode lançar um contribuinte dele sem delimitar a receita da atividade factoring. Eu tenho que permitir o lançamento. A forma de permitir o lançamento nessas circunstâncias é aplicando o faturado. Então, é essa solução, né, mediana que o colegiado aborda aplicar o amparo e não cancelar a autorização inteira. Contribuinte arbitrado, sem apresentação de escrita, sem prova da origem do depósito bancário. Já não cancelar o lançamento inteiro, aplica o amparo, que inclusive refere aí ao tópico do plástico de cancelar inteiro. E disse, olha, não vou cancelar inteiro, porque senão a fiscalização precisa ter meios para fazer esse tipo de lançamento. Então, são esses os pressupostos. O contribuinte apresentou diversos documentos na publicação fiscal que corroboram sua atividade de factoring. A autoridade fiscal não negou o exercício de atividade de factoring no final, aplicou o coeficiente de 38,4. A contribuinte apresentou documentos que corroboram a atividade de factoring. Eu vou usar isso. Atividade de factoring. É essa que é a prova que tem nos autos. Não tem prova de que os depósitos bancários correspondem à atividade de factoring. Diante dessa evidência, o colegiado da forma tem que atacada com a relação dos depósitos com a atividade, concluiu que a autoridade não poderia separar os depósitos da licitação, ignorante a atividade do próprio juiz a interessado. Então, fez determinou que fosse deduzida a autuação considerando o fator. A Procuradoria pretende afastar a aplicação do amparo. A Procuradoria entende que há divergência porque tem paradigmas que ela traz entre fatores que foi negada à aplicação do fator de amparo. E aí, eu vou olhar para esses paradigmas e também não vou concordar com a divergência trazida pela Procuradoria. Esse paradigma 14.00456 é uma contribuinte que realiza outras atividades que teve uma parte dos depósitos bancários que ela levou corresponderem a uma dívida que ela recebeu com cheque, aí ela vendeu esses cheques, e aí ela está administrando esses cheques. E para esses cheques aqui eu quero fazer um fato. E aí o colegiado disse, olha, não tem a menor razão, né, de eu aplicar esse fator no FAC sem justificar, sem prova de que os depósitos correspondem a essa atividade. Porque a atividade da contribuinte não era factoring. A atividade dela era uma atividade imobiliária
e ela alegava ter operado com factoring em relação a algumas duplicatas e cheques recebidos. Né? Então, mais ainda, o paradigma traz como fundamento diferenciado que a fiscalização atribuiu essa contribuinte pelo lucro presumido, justamente porque ela não era factoring. Se ela fosse factoring, era lucro real, tinha que ser acreditado. Então, olha, eu não tem razão nenhuma para eu aplicar um PAC no lucro presumido. Né? Então, o paradigma tem todo esse diferencial. Em relação... Então, eu não conheço do recurso da Procuradoria por conta dessas diferenças. Passando bem à frente... O recurso do contribuinte está na página 11, a partir da página 11. Aí, como eu já mencionei, esse paradigma do Fábio, ele cancela a exigência, e eu vou trazer aqui mais à frente. Olha só, a fiscalização não sabia a atividade do contribuinte, pediu para ela comprovar a origem de uma parcela dos depósitos. Uma parte desses depósitos, o contribuinte falou, a contribuinte não respondeu, mas ela circularizou e encontrou a atividade de factoring, entrou uma partezinha desse depósito. E o que fez a fiscalização? Então tudo é factoring. Os depósitos são tudo de atividade de factoring. Então, a contribuinte que não tinha atividade de factoring, a fiscalização presumiu que a atividade era de factoring, mas considerou a FAC só naquela parte dos depósitos que estavam comprovados. E arbitrou tudo no critério superior porque ela entendeu que a atividade dele era factoring. Aí, Fábio disse, isso aqui não tem coerência nenhuma. Esse lançamento não tem coerência nenhuma. Eu vou cancelar o lançamento inteiro. Né? A construção da acusação fiscal na conversa de todos os depósitos da atividade de crédito, a gente precisa de presunção de que as demais operações seriam mesmo dos 22 depósitos selecionados. O arbitramento, no caso do Brasil, foi validado por movimentação, expressiva movimentação à margem dessa situação, e não porque a atividade era péssima. Então, todo esse cenário confuso, contraditório, que leva o conselheiro Flávio a cancelar essa evidência. Não tem nada a ver com o que aconteceu nesse processo aqui, como eu falei para vocês. Então, não conheci nenhum dos recursos, porque, para mim, é determinante para decidir se aplicamos fator ANPAC ou não, as circunstâncias da acusação fiscal e da defesa dos sujeitos participantes ao longo do processo. Então, o que temos aqui é contribuinte que se declarou desde o início como factoring, fiscalização reconheceu a atividade como factoring, exigiu escrituração e arbitrou, porque ela não tinha escrituração, obrigada ao Portugal, fez arbitramento do 28,4 sobre a totalidade dos depósitos e na defesa a contribuinte quer que sua atividade de factoring seja aplicável para o plano. Essas circunstâncias não se encontram em nenhum dos paradigmas que está a favor da contribuinte. Por isso que eu não conheço de ambos os tipos. Cara, vou ter a introdução desse paradigma foi na paradigma da NBB, que por tempos, mas foi por contrariedade à lei. Então, aí está julgando do mérito, porque ele subiu por detalhe. Doutor Fernando? Presidente, vou votar com a divergência aberta pela conselheira Ideli para não conhecer de ambos os recursos. Obrigado, doutor Zé. Ele também é relator, eu acompanho a divergência. Também peço o prêmio do relator e acompanho a divergência. Gustavo? Presidente, em relação à resolve a relatura do mesmo conhecimento.
Eu voto, acompanho o relator no PSB, acompanho o relator no PSB, no mérito. Bom, já perdemos, né? Obrigado. Então, por maioria de votos, não conhecer o recurso do contribuinte desde a Fazenda Nacional, inscritos o relator e eu, conhecidos. Não, queria apresentar o Roberto. Gente, esse negócio de movimentação depois não cai na conta do pessoa, fica Pode saber. Nossa, 22 agora? Eu falo. Aqui, ó, item 22 da pauta, processo de sua relator. Muito isolado do contribuinte. Só um minuto, presidente. Está subindo o arquivo, tá, presidente? Ficou meio lento aqui. Verdade. Está lá agora, presidente. Obrigado. Certo. Esse processo, presidente, ele envolve uma multa isolada, tá? Mas a discussão, os senhores vão ver, é a discussão sobre decadência, mas não é a decadência da súmula. Tá? O que aconteceu nesse processo? O lançamento foi feito e a decadência foi julgada, o relator era o Leonardo, pensando no lucro real anual. E a decadência foi julgada tanto para o tributo quanto para a multa isolada da mesma maneira, né? Contando
o prazo do 173, considerando o final do ano calendário. Entenderam qual a discussão? Em vez de o crédito tributário, tudo bem. Você vai contar 173, espera o final do ano calendário para ver o primeiro dia do exercício seguinte e fazer a contagem do prazo decadencial. Aqui, nesse caso, tinha multa isolada, que não é anual, segundo a defesa do contribuinte vai dizer, olha, a multa isolada ele podia aplicar mês a mês. Então, o início da contagem do prazo é diferenciado. Tá? Então, nós vamos envolver isso. Tá? E o segundo ponto que nós vamos envolver é ágio interno, multa de 150. Tá? Então, tudo bem? Para a gente tentar ganhar tempo aqui. Obrigado. Vou direto lá no meu voto, presidente. Então, conhecimento ali eu explico. O termo inicial para contagem da decadência da multa isolada. Esclarece que, no caso concreto, não se discute a aplicação da súmula CARF 104. Né? A recorrente requer, desde a impugnação, a declaração de extinção do crédito tributário relativo a multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas referentes aos períodos de apuração de janeiro a novembro de 2007, em razão do prazo decadencial com base no 731. O acórdão recorrido considerou que, para todos os fatos geradores ocorridos em 2007, incluindo-se principal e penalidades, a contagem do prazo decadencial somente teria início em 1/1 de 2009, findando-se em 31/12 de 2013. E como o contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 6/12 de 2013, não haveria que se falar em decadência. Por outro lado, o recorrente aponta que o acórdão 1803.002.426, analisando a exigência de multa isolada relativa ao mês de abril de 2000, né, o colegiado responsável pela decisão conclui que a contagem de prazo decadencial para aplicação de multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa seria mensal, a partir do inadimplemento da obrigação tributária. Então, eu digo que, para mim, a divergência ela é patente nesse ponto. Um contou o prazo decadencial da multa isolada, considerando o período anual, e o outro mensal. No que diz respeito à segunda matéria, inaplicabilidade de multa qualificada em relação à dedução indevida de despesas com amortização de ágio, né? Em tempo que o recurso deve ser admitido somente com base no primeiro paradigma, o 9101.003.365. Nesse primeiro precedente, tratava-se de amortização de ágio interno, gerado no exterior e posteriormente introduzido no Brasil, e considerou-se que a holding criada no Brasil operou como mera empresa veículo para internalizar o ágio interno gerado no exterior, e posteriormente ser incorporada pela empresa operacional, que ato contínuo passou a amortizar tal ágio. Nesse precedente, confirmou-se a decisão recorrida, que já havia reduzido a penalidade para 75%. No acórdão recorrido, por sua vez, a operação foi até menos sofisticada do que a do precedente analisado, uma vez que a geração do ágio interno se deu no Brasil, não havendo qualquer outra circunstância que possa afastar a similitude fática entre o recorrido e o paradigma. Então, uma situação, em tese, mais gravosa no paradigma, se reduziu a penalidade. Já o segundo paradigma indicado pela recorrente, o 1302, não tratava de ágio interno, mas tão somente de ágio gerado em operações entre partes independentes, o efetivo dispêndio e tal, então eu estou descartando o segundo, que era um ágio, com empresa veículo, mas um ágio existente, tá? Né, no entender lá da fiscalização e daquele julgado. Conforme se observa, ao contrário do acórdão recorrido, né, então tá, isso aqui já estou afastando. Só um minutinho. Tá certo. Agora 3. Em relação à matéria 3, inaplicabilidade da multa qualificada em relação à dedução indevida de despesas financeiras com contratos de multa. Tinha esquecido dessa infração. É pior.
em que pese os sólidos fundamentos do despacho de admissibilidade, dele discordo quanto à admissibilidade do recurso nesse ponto. O acórdão recorrido à operação em exame diz respeito ao empréstimo supostamente concedido pelos sócios com recursos que já se encontravam em poder da empresa sob a rubrica lucros acumulados. A autoridade fiscal constatou que efetivamente não houve circulação de recursos, já que não existiu efetiva distribuição de lucros aos sócios. Salientou ainda que não se tratava de mera formalidade a movimentação de recursos, uma vez que, segundo os assentamentos contábeis da recorrente, não haveria recursos financeiros em caixa, banco, disponibilidades, né, suficientes para a distribuição de lucros no montante em que houve o registro do mútuo em questão. E, de igual forma, nas palavras do voto condutor do aresto recorrido, as IPF dos sócios não indicavam a existência de numerário em espécie, saldos bancários ou de aplicações financeiras em montante suficiente para a concessão de empréstimo. Para fins de qualificação da penalidade, a decisão recorrida assim justificou o provimento do recurso de ofício para restabelecer a multa. Tá? Disse aqui que entendeu que pelos sócios ali não ter os recursos, era aplicado, então, o artigo 72 para justificar a qualificação da multa. O recorrente indicou como paradigma o acórdão 12.01002.642. Entendo com devido respeito que o despacho de admissibilidade não deve prosperar. Isso porque os planos jurídicos e fáticos enfrentados nos acórdãos paragonados são distintos. Então, eu falo aqui enquanto no acórdão recorrido discute-se a dedutibilidade de despesas financeiras, no paradigma, essa parte não está em amarelo, é o primeiro parágrafo da próxima folha. Tá? No paradigma 12.01002.642, tratava-se de não oferecimento à tributação de receitas financeiras. Então, aqui a gente trata de despesas, lá tratava de receitas. O fato de, nos dois casos, os referidos contratos de mútuos terem sido apresentados pelos contribuintes e as operações restarem escrituradas, não implica concluir, a priori, que houve divergência na interpretação da legislação tributária no que diz respeito à aplicação da multa qualificada. Além de o recorrido tratar de glosas de despesas financeiras e o paradigma tratar de receitas não oferecidas à tributação, os contextos em que cada operação se deram foram absolutamente distintos. No recorrido, a própria existência da operação foi questionada pelo fisco, a ponto de o voto condutor desse aresto reafirmar a inexistência de fluxo financeiro e a incapacidade financeira dos mutuantes para disponibilizar os recursos ao mutuário. Por outro lado, no referido paradigma, não houve qualquer dúvida acerca da existência das operações. Nesse sentido, eu transcrevo aqui a parte do voto. Nesse precedente, o que se colocou em dúvida não foi o registro do contrato de empréstimo que um contribuinte era mutuante, mas assim a comprovação de outra operação, o registro de passivo em que tais receitas teriam sido contabilizadas a crédito, conta patrimonial e não de resultado, e que redundaria em um encontro de contas entre despesas e receitas financeiras, como bem esclarece o referido voto que eu transcrevo. Como se observa, a distinção fática entre os acordos paragonados é gritante. Além disso, especificamente no tópico referente à multa qualificada, o acórdão paradigma traz ainda mais à luz a diferenciação do plano jurídico enfrentado em tal processo e que sequer poderia ser tangenciado no acórdão recorrido. Citou-se que o artigo 44.1 da Lei 9.430 determinava a aplicação de multa de 75% em caso de declaração inexata. Ora, veja-se que o acórdão recorrido sequer discute a existência de declaração inexata, até mesmo porque concluiu-se que nem mesmo a operação de mútuo, que deu origem às despesas financeiras, estaria comprovada. Fiz que tal dúvida sequer foi cogitada no acórdão recorrido. Desse modo, dada a dissimilitude dos planos fáticos e jurídicos analisados no acórdão recorrido no único paradigma indicado, não há que se falar em dissídio jurisprudencial, e é razão pela qual encaminho meu voto para não conhecer da matéria 3, que é essa última. Tá? Por fim, no que diz respeito à impossibilidade a matéria 4, impossibilidade de se aplicar concomitantemente multa isolada e de ofício, o recurso deve ser admitido com base no segundo paradigma, uma vez que, tanto nesse precedente quanto no acórdão recorrido, a penalidade aplicada se deu com base na nova redação do artigo 44 da 9.430. Primeiro paradigma não, tá? E acho que a gente até já analisou ele aqui, porque ele dizia a respeito ao ano calendário de 2001, então que era com a legislação anterior. Então, é isso, presidente. Estou votando por conhecer parcialmente, exceto da matéria 3.
Obrigado, doutor Fernando. Vamos discutir crescimento. Posso seguir, presidente, ou não? O recorrido, ele terá que o paradigma aqui que você aceitou na primeira, da inatividade desqualificada na formagem, o trecho do bloco que você transcreve, ele fala assim, que a acusação de qualificação, a acusação da qualificação da multa não foi por 78, 73, 73, a partir de hoje, você vai ser um pouco meio prático. Foi só por propósito negocial e não por índio ao risco. E parece que essa é a aí eu conseguiria conhecer várias práticas também aqui a qualificação da multa tivesse sido um propósito negocial e não, parece que 72, 73, ele não foi negado lá. Aí, no caso aqui, qual foi? Se a imputação da qualificação foi por ausência de propósito negocial ou foi por reação prática comum? Você falar muito se passar por Segundo o paradigma, ali, a qualificação da multa foi feita, mas só por ausência de propósito negocial. Então, não foi realizada a imputação de qualificação de segregação do fraude. E mudar no dia de 150? A multa não tem esse contexto. Parece que o racional dele Porque nas aplicações de área interna, a gente tem uma jurisprudência que afirma a qualificação da penalidade pela natureza da operação. Ela em si já é uma fraude. Então, nós temos acordos que validam essa qualificação, independente sem maiores digressões acerca inclusive do enquadramento de 72 a 73. O que é determinante para vocês entenderem como paradigma? Não, aí a Líbia tem um rigor maior para acertar os paradigmas de qualificação da penalidade, porque vão ser casos em que a qualificação é excluída por conta da falta de motivação, né? E aí ela precisa ter um caso em que o recorrido também não teve essa imputação para ela admitir como paradigma. Eu já aceito na questão de qualificação em relação ao margem interno, eu aceito que os dois acordos sejam de área interna. Eu acho que essa questão da motivação em si também está superada. Ela é um elemento da própria solução da divergência. Se um afirma que o outro não, deveria ter determinado. Qual que é a preocupação? Qualificar. É uma questão quase formal agora. O ponto é o propósito negocial. Né? Então, se você está com duas operações que, para o recorrido, ela é artificial, e para o paradigma, ele vai discutir se precisa entrar em termos de propósito negocial, para ver a divergência flexível. Antes do Fernando falar, o meu estado. Só uma sugestão, eu não consigo abrir paradigma. A habilidade, por conta disso, ele só faz exigência. A parte está muito qualificada, porque ele fala só que eu gosto de negociar consciente. Então, para mim, não é bom. Então, é uma interpretação, me parece que essa amiga é mais vício formal do que um vício, mas aí ele está muito diferente, eu entendo também. Ele só move com possibilidade. Eu acho que é uma defesa. Então. Se ele está sempre falando, não, só para mostrar que você é uma base, então vou tirar agora, porque faz um prova de cuidado, etc. O propósito negocial. Não, ele fala só em citar em propósito negocial. Sim. É que tem dois. Lembra do texto que o Fernando Eu tinha passado. Esse nome é separado no esse sentido e o outro. Isso é diferente de considerar uma operação social por falta de propósito não ponível. É diferente de você dizer isso, você dizer, não, você fez também na prática como isso.
Ele fala, se que não foi realizada a tributação e qualificação de sonegação comunitária. Parece que o auto de tributação não está então, sonegação comunitária. A questão do falta de proposta inicial é muito qualificada que vai ter isso. E aí eu não espero a qualificação. É diferente de falar, essa operação não é sonegação, parece que ele tinha um intrometimento. Mas eu acho que é isso, Guilherme. Aí nós vamos voltar até no ponto de infração. Como ele cancelou esse não na rua, muito provavelmente o auto de infração falou 71, 72, 73. Só que ele fala de uma potencial, ele não menciona a fraude, ele cancelou muito a qualificação do modelo, ele virou. Sim, não, seria uma unidade parcial. Uma coisa é você virar e falar, uma coisa é você virar numa fração, vou qualificar a multa com base no artigo, na lei 9.430. Ponto. Acabou. Falou-se. Nem menciona a 416. Aqui não, é diferente, porque eu estou entendendo, porque ele cancelou a exigência em relação à multa qualificada, é que nós não levamos. Fundamento é diferente do tipo de direito e do tipo de fato. O que ele está sustentando é que o tipo de fato dele aqui é o propósito social. E não a existência efetiva ou não, por fraude, porque provavelmente deve misturar essas coisas. Então eu entendi o que ele falou, é só nesse sentido. Presidente, em relação a essa questão dessa multa, né, o que eu vejo assim, é que o caso que a gente está julgando, o recorrido, ele é muito mais simples do que a operação do paradigma. A operação do paradigma tinha outras circunstâncias ainda que poderiam ser consideradas até piores, né? E nem por isso, lá naquele caso, já se reduziu para 75. Né? Me parece, não tenho dúvida que aquele colegiado, os mesmos fatos desse processo, reduziria com mais razão, vamos dizer assim, do que naquela operação. Por isso que eu me encaminhei por conhecer dessa matéria, presidente. Perfeito. Senhores, eu vou fazer mais. Vocês vão perguntar. Outros méritos pela municipalidade, matéria do país. Então, doutor Fernando, por favor. Vou seguir aqui, tá, presidente? Então, vamos lá. Em relação à primeira matéria, termo inicial para contagem da decadência da multa isolada. Então, eu falo que não há dúvidas aqui a respeito da súmula 104, que é o primeiro dia do exercício seguinte. Ocorre que as multas isoladas por falta de recolhimento estimativas podem ser aplicadas mensalmente. Desse modo, por exemplo, o sujeito passivo deixa de recolher estimativa referente ao período de apuração de janeiro de determinado exercício, o vencimento se dá no último dia do mês seguinte, no caso, fevereiro do mesmo ano, a partir de 1º de março já poderia ser realizado o lançamento para combinar a penalidade isolada por falta de recolhimento de estimativa. Para fins de contagem de prazo decadencial, o início seria no 1º de janeiro do ano seguinte. Ou seja, em que pese a apuração de RPJ CSLL ser com base no lucro real anual, não há necessidade de se aguardar o encerramento do ano calendário para que o fisco possa aplicar a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. No caso concreto, as penalidades foram aplicadas em relação a diversos períodos de apuração, sendo os mais longínquos referentes a todos os meses do ano calendário de 2007. Por conseguinte, em relação às estimativas referentes aos meses de janeiro a outubro de 2007, os recolhimentos deveriam ter sido realizados respectivos e sequencialmente entre o último dia útil de fevereiro e o último dia útil de novembro de 2007. Logo, não efetuados os recolhimentos, ainda no ano de 2007, o lançamento das penalidades isoladas já poderia ter sido realizado. O início da contagem de prazos que se iniciou em 1 de janeiro de 2008, implica concluir que a data final para a formalização do lançamento se deu em 31 de dezembro de 2012. Ressalta-se relativamente à estimativa de novembro, o vencimento seria o último dia de dezembro, né, de 2007, e, portanto, o lançamento da estimativa somente poderia ser realizado a partir de 1º de janeiro de 2008, e para fins de contagem de prazo de decadência, seu prazo iniciou-se em 1 de janeiro de 2009, tendo o fisco que efetuar o lançamento até 31 de dezembro de 2013. No caso concreto, a recorrente foi cientificada do lançamento em 6 de dezembro de 2013, restando evidente que o crédito tributário atinente às multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas relativas aos meses de janeiro a outubro de 2007 não mais poderia ser constituído de ofício.
Assim sendo, o recurso deve ser provido nesse ponto para extinguir por decadência o crédito tributário referente às multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas relativas aos meses de janeiro a outubro de 2007. Vamos lá. Multa qualificada em relação à dedução indevida de despesas com amortização de ágio. Tenho me posicionado que, para fatos geradores mais antigos, estou colocando entre aspas ali, em regra, seria possível reduzir a multa de ofício para 75%, nos casos de amortização de ágio interno. Assim como em operações em que, ainda que para fatos geradores mais recentes, haja alguma explicação minimamente plausível na reestruturação realizada. Creio que, após a participar de recentes julgados sobre a matéria, agora na condição de relator, seja necessário fixar com mais rigor meus critérios para o julgamento do tema. Foi por isso, tá, conselheira Edeli, que eu pedi vista de um processo dessa sessão que eu quero analisar com esses olhos. Tá? No acórdão 9101005973, a exigência dizia respeito aos anos calendários de 2008 e 2009, votei por manter a penalidade de 150%, divergindo do fundamentado voto condutor do conselheiro Caio. Já no acórdão 9101006002, acompanhei por suas conclusões o voto da ilustre conselheira Lívia, são geradores ocorridos nos anos calendários de 2005 e 2006. Pois bem, no que diz respeito ao aspecto temporal dos fatos geradores, creio que o ponto fulcral para exame quanto à qualificação da multa diz respeito ao fim da vigência do artigo 36 da Lei 10.637, qual permitia diferir praticamente ao bel critério do contribuinte quando e se eventual ganho de capital, e tendo eventual ganho de capital, na integralização de capital de uma pessoa jurídica mediante subscrição e integralização com ações de outra pessoa jurídica. Quando tinha que ser tributado. Nessas circunstâncias, muitas operações desse JAES foram realizadas sob o mote da possibilidade de registro dessa autoavaliação de investimentos e valência do disposto no parágrafo 2º desse dispositivo legal mediante incorporação reversa de empresa veículo onde as ações reavaliadas haviam sido subscritas e supostamente sob o manto dos artigos 7º e 8º da 9532 permitir a amortização do ágio intragrupo gerado nessas operações. Com a edição da Lei 11.196, de 2005, o artigo 36 da 10.637 foi revogado a partir de 1 de 1 de 2006. Desse modo, aliando-se ao fato de que, no mínimo, até então a jurisprudência acerca da própria amortização do dito ágio interno era vacilante, entendo que, em regra, é possível reduzir-se a multa de ofício para 75% para os fatos geradores ocorridos até 31 de 12 de 2005, pois, a partir de então, sequer mais poderia ser cogitado o suposto caráter indutor de comportamento trazido pelo revogado artigo 36 da 10.637. No referido caso, lá o final 006002, o caso Sul-América, conforme esclarecido, os fatos geradores referiam-se aos anos calendários de 2005 e 2006, o que, em princípio, poderia ensejar a qualificação da penalidade, pelo menos para esse último período de apuração. Ocorre que, naqueles autos, a operação em que se deu a geração do ágio interno possuía características singulares, que, se por um lado não dariam guarida à pretensão do contribuinte de amortizar o ágio interno na apuração do lucro real da base de cálculo da CSLL, sob outro enfoque, não permitiam ao fisco qualificar a penalidade por não restar caracterizado qualquer dolo por parte do sujeito passivo em não pagar tributo que soubesse ser devido. Nesse acórdão, certamente não foi, o do 006, 002, não foi esse o cenário que guiou os passos do contribuinte, ou ao menos não somente esse, que, conforme já me pronunciei, excluiu a existência de dolo que poderia caracterizar a sua negação, fraude ou conluio. Com efeito, retornando ao caso concreto, estamos diante de situação em que apenas e tão somente sob o manto do artigo 36 da 10.637 e com argumentos formais e contábeis, o contribuinte busca, em relação aos anos do calendário 2007 a 2011, deduzir ágio manifestamente gerado internamente sem qualquer participação de terceiros. Vê-se assim que nos presentes autos, nenhuma das atenuantes por mim elencadas que, em tese, poderiam erigir a redução da penalidade ocorreram, antes pelo contrário. Nessa circunstância, o dolo em manter a amortização de um ágio sem qualquer substância econômica não teria mais qualquer respaldo jurisprudencial ou mesmo, ainda que sob críticas, sobre o manto do artigo 36 da 10.637. Então, aqui, como eu tinha julgado 2 processos de ágio interno,
Um eu tinha mantido a qualificação, outro não tinha mantido a qualificação e não fiz dever, no caso da Lívia, né? E aí eu peguei esse processo para relatar, falei, bom, acho que agora está na hora de eu reduzir a termo isso aqui para eu deixar no papel o meu critério perfeito aí, no meu entender, obviamente, para qualificar a penalidade, né? Então, como esses fatos geradores são todos posteriores àquela revogação daquele dispositivo, né? Entendo que a partir dali o contribuinte já assumia um risco sabedor ali que aquele caráter indutor de comportamento não mais existia com base no 36 da 10.637. Por isso eu estou votando por negar provimento em relação a esse ponto. Não vou ler aquele que eu votei por não conhecer, tá, presidente? E o item 4 é multa isolada por falta de recolhimento de estimativa. Eu também estou aqui negando provimento nesse ponto, tá, presidente? Então, desculpe-me pelo alongar do voto nesse momento, mas eram várias infrações e acabou tendo que ser um pouquinho mais demorado do que eu pretendia. Obrigado. Disso, eu acho que você vai levar em vários. Estava procurando a acusação aqui, em razão do questionamento da Lívia, procurando lá pela reprodução da parte de investigação. E as operações, a formação do área interna foi em 2004, e a fiscalização, inclusive, diz que ela fez registro por parte da Justiça da 2007. Eu acho que nessa premissa você vai excluir. Desculpa, o conselheiro dele pode falar. Eu perdi um pouco da sua fala, tá? A acusação fiscal diz que a operação o ágio foi amortizado a partir de 2005, mas ele foi registrado em 2004. Inclusive, a fiscalização que fala que foi sob os efeitos de receita da 2037. Não, ele está mantendo porque a operação é a partir de 2007. Mas a partir de 2007 é a atuação pela amortização. Sim. O registro do ágio aconteceu na vigência de 2007. É 2004. Não, entendi, conselheiro dele. Entendi. O ágio é formado no período anterior, né? Mas para meu entendimento, né, eu levo em consideração o período de amortização do ágio, né? Então, enquanto ele estava amortizando na vigência da 10.637, eu poderia pensar numa situação, mas nem foi feito o lançamento, que eu acho que tinha até já decadência naquele período, e a fiscalização lançou 2007 para frente, né? Daquele momento para frente, a meu ver, né, porque embora ele pudesse ter registrado o ágio lá, a amortização do ágio a partir daquele ponto, para mim, é o limite, a não ser que ele tivesse outras razões ali para explicar o porquê que estava fazendo. Mas até a defesa dele é muito rasa, no sentido de que não tinha lei que me proibia, aquele argumento mais sem outro propósito qualquer trazido, como no caso da Sul América, havia argumentos. Tá? Então, talvez merecesse um esclarecimento do voto, porque a afirmação fica ambígua. Quando você diz deduzir, age manifestamente gerada internamente, e antes faz a referência a 2007 a 2011, fora do manto da 2037. Depois você dá uma olhadinha nesse parágrafo aqui, da página 22, se não merece um esclarecimento, para evitar esses embargos. Só isso. Mas, então, mantido o voto do Fernando em relação à qualificada, eu vou acompanhar pelas conclusões, porque eu acho que a interna é sempre artificial e sempre merece a qualificação da penalidade. A fiscalização qualificou com fraude, eu concordo com ela.
em relação. Eu vou aqui emergir na decadência, Fernando. Eu ainda não estou segura desse entendimento. Eu sempre botei que a regra, antes da súmula, eu sempre defini a decadência do prazo decadencial da estimativa pela regra do ajuste anual. Então, sempre me orientei pela mesma, dar para a estimativa o mesmo prazo decadencial do ajuste anual. Aí veio a súmula e disse que era um 7,3 sempre para ambos isolados. Né? E eu concordo com você quando diz, um 7,3 sempre para ambos isolados, então, a partir do momento que o lançamento pode ser efetuado. E eu tenho, já me sobrando um pelinho aqui na minha cabeça, que é a possibilidade de arbitramento por falta de escrituração. Que eu não posso fazer o lançamento da estimativa se o contribuinte não tiver escrituração e eu tenho que esperar que a polícia tome fundamental. Por preciosismo, tá? Mas eu ainda não estou segura para mudar a minha regra, eu vou divergir de vocês, de acompanhar na luta qualificada pelas conclusões, de acompanhar na luta isolada com o contribuinte. Eu conheci o colegiado naquela época, era difícil ter um modo. Polícia muito qualificada. Então, aí, com certeza, você precisa ser habilitado e a ausência de imputação não é executiva prática. Mas, e volta a lembrança para claro, mas compreender diferente. E aí, ela conseguiu o outro Flávio para ela, que era divergido a Diana, o André e o Rafael. Conversei o Flávio de que só não podia falar, botar a participação do financiamento, assim. Alguma coisa tem que estar, acho que aí eu lembro isso, eu consigo ler, que a imputação vai fazer mais. E acho que está no contrato geral da probabilidade. E até porque está querendo falar em atividade do espaço também, porque vão utilidade na questão também. A gente até combinou, vou falar de idade, que é isso, alguns estão em unidade, na dúvida não falar de idade, ou ele. Assim, acho que fala de falar de idade, ela não tem esse anulado por isso. Um pouco bem, mas não conheço da onde ela vai cada vencida. Eu dou provimento, tendo caso. Concordo com a questão da decadência. Outras horas de Consegue reduzir o voto? Então, eu não conheço parcialmente, aí eu não sei se eu vou conhecer parcialmente pelas conclusões, ou se a gente vai ver por essa. Então, eu faço daí foi a gente vai com matéria, não? Vai ser. Não, dá mesmo no acolhimento. Porque o criança é um movimento parcial, para dizer muito. Não, tá, vai ficar. Eu estou prometendo de legal. Não, olhando só, cancelou tudo. Decadência, pode ter isolado. Decadência. Não é problema parcial, decadência. Eu não entendo. Que você fala, posso pegar muito. Zero. Eu acompanho o relativo conhecimento e no mérito eu acompanho a divergência da possibilidade. Eu acompanho o conhecimento no mérito só da luta qualificada pelas conclusões que são mais rigorosas, eu também na maior parte dos casos, eu não levo muito em questão a luta da definição da definição. Acho que não era caso concreto, então, só pelas conclusões.
a multa permanente. Doutor Alexandre. Eu acompanho o relatório bem. Doutor Gustavo. Acompanho o relator do conhecimento, acompanho o relator da decadência, divido o relator na multa qualificada e acompanho o relator da constância. Doutor. Eu juro que eu estou tentando, presidente, anotar isso aqui. Eu acompanho o relator. Pessoal, posso só tentar aqui ver se eu anotei certinho, depois eu acho que ficou assim, o conhecimento, todo mundo me acompanhou pelo conhecimento parcial, só que a Lívia, ela conhecia em menor extensão, não é isso? Ela não conhecia em relação à multa qualificada, foi a única divergência no conhecimento. Quanto ao mérito, me parece que eu fiquei vencido no 150, 19E, certo? Lívia, Tozelli, Alexandre e Gustavo votaram para reduzir para 75, 19E vencidos, eu, Edeli, Matosinho e presidente Carlos Henrique. Tá? Em relação à decadência, dá provimento à decadência da multa isolada, vencida a conselheira Edeli. Né? E em relação à multa isolada, né, é negar provimento, vencidos Lívia, Tozelli e Alexandre. É isso? Aí Edeli e Matosinho me acompanharam pelas conclusões quanto à multa qualificada. Acho que foi. Senhora. Eu acho que o Gustavo podia pegar, né? Eu não acredito. Eu não acho. Não, depois. É basicamente. É só o final disso. Então, vou botar muito assim. Se eu botar as premissas. Então, você. Então, eu tenho uma boa pensadora para o doutor Gustavo. Senhoras, nós temos duas sustentações. Duas. E temos 5 processos a fazer. Repetir, objetividade, concordou. Não justifica. Concordo. Concordou. Mas eu já vi que o processo experimental é extremamente chato e longo, que é responsabilidade monossociedade pegar o igual. Porque o grande problema das 12 é que as pessoas não estão aqui. Aí quando a gente tem você está junto, não ser. Então vamos tentar ser muito objetivo, ok? Tá bom? Então, até amanhã. Muito obrigado. Fernando, vamos ficar. Então, pessoal, até amanhã, tá?
Tá um calor aqui, rapaz. Ah, Mas- show.